Olá, irmãos, olá, amigos. Estejamos em paz. Levemos a paz àqueles com quem estivermos. Que haja paz na terra. Vamos falar sobre o papel que o Espiritismo representa para o nosso aperfeiçoamento e o nosso futuro de seres imortais. Vamos começar falando das crenças religiosas. Temos que falar disso. Desde remotos tempos, os homens começaram a perceber a existência de forças desconhecidas e alguma coisa que causava os acidentes, os fenômenos meteorológicos, geológicos que os acometiam e que muitas vezes lhes causavam dissabores, até com a perda de vidas de componentes das suas tribos. Por isso, atribuíram essas forças, a essas forças o poder de deuses, que para que não lhes acontecessem coisas desagradáveis, passaram a fazer uma troca com esses deuses. Eles faziam oferendas de produto, de parte do produto do seu trabalho, e também até o sacrifício faziam correr o sangue de animais em sacrifício, e até de pessoas, de seres humanos, como as donzelas, as virgens das suas tribos, das suas comunidades, numa troca, tentando evitar que os deuses, possivelmente descontentes com eles, passassem a não lhes causar tantos malefícios. Essas crenças, pesquisas dizem que existem em torno de 10 mil crenças religiosas hoje na Terra. Algumas são mais importantes que outras, naturalmente. Por exemplo, vamos falar aqui de 4 principais, que são o hinduísmo, que surgiu cerca de 23 séculos antes de Cristo, talvez até um pouco mais do que isso. O budismo surgiu no século VI antes de Cristo. A terceira importante por ordem de aparecimento é o cristianismo, século I. Começou a partir do século I, depois de Cristo. E o islamismo, mais recente, no século VII, depois de Cristo. Todas as crenças, desde aquelas da mais antigos tempos, foram criadas por homens. O hinduísmo, com base nas tradições dos povos da época, na Índia principalmente, e dos escritos constantes dos Vedas, escritos feitos por homens. O budismo, criado por Siddhartha Gautama, o Buda, um homem. O cristianismo, na verdade, surgido por Pedro, inventado, criado por Pedro, apóstolo, discípulo de Jesus. O islamismo, criado por Maomé. Né? Essas religiões todas, elas têm muitas interpretações dos escritos, considerados sagrados, que os homens fazem. Há muitas ramificações também de crenças religiosas devidas a discordâncias que alguns homens que as seguem ou as seguiam tiveram em relação ao que elas afirmavam e procediam e como procediam, isso levando-os a
criar outras novas denominações religiosas, tranquilamente no interesse próprio deles, às vezes no interesse de um grupo e às vezes no interesse pessoal. Há crenças religiosas também, ainda hoje, que acreditam que o homem, há algo no homem que sobrevive à morte do corpo, a alma, não? Que não deixa de ser um espírito. São as crenças reencarnacionistas, porque acredito que essa alma, após a morte do corpo, toma novo corpo, diferente do anterior, e continua a sua caminhada de aperfeiçoamento. Muitas das crenças surgiram através de mensagens de emissários especiais, de profetas, que diziam receber, ter visões, sonhos, e até receber entidades superiores, deuses ou Deus, o que nada mais é do que fenômeno mediúnico. São fatos mediúnicos esses. Então, ainda hoje, muitas das crenças religiosas em vigor preservam e fazem referência àqueles cultos primitivos, mantêm aqueles cultos, ou do tipo daqueles cultos, e inclusive sacrifícios. Mencionam e se referem a sacrifícios, né? Isso eles fazem afirmando que a crença tem, por exemplo, como ponto fundamental da sua razão de ser o sacrifício que o Filho de Deus fez para nos salvar. Essas crenças impõem aos fiéis também a ideia de que os seus cultos, seus rituais, são sacrifícios a que os seguidores têm que se submeter, assistindo, participando, etc. Chegam a falar que em determinadas circunstâncias desse sacrifício está presente ali o corpo e o sangue de Jesus, por exemplo. Falam que o homem está sujeito a um ser maligno, o demônio, que tem poderes, pelo que eles dizem, muito similares aos do próprio Deus, que muitas vezes convencem os homens a seguir suas maldades, né, do que as próprias coisas que dizem provir de Deus. Falam que, para que escapem das ações do demônio, precisam ter muita fé, acreditarem piamente no que lhes afirma a crença e resistirem com a fé que têm, fé imposta, fé forçada a que eles tenham, para resistir às investidas do demônio. E escaparem, inclusive, do sofrimento eterno no inferno. Sofrimentos materiais no inferno após a morte e o julgamento, num chamado juízo final. Outra coisa, aquelas religiões, aquelas crenças religiosas dos povos antigos eram politeístas, muitos deuses. Depois veio uma época em que gregos, por exemplo, tinham os deuses na chamada mitologia, né? Deuses humanos, deuses antropomorfos, forma humana, que inclusive conviviam ao lado deles, chegavam a procriar
com as mulheres humanas. Ainda hoje, religiões que se dizem monoteístas, acreditarem num Deus único, cultivam, na verdade, deuses diversos, porque, primeiro, afirmam que o Deus único é constituído de 3 pessoas distintas e toleram e até ajudam, contribuem, canonizando, santificando seguidores que se destacam em bondade e fazem milagres. O que é milagre? É a realização, é a ultrapassagem das leis naturais. O que eles fazem não tem explicação nas leis naturais, por isso milagres. E os seus fiéis, seus seguidores, cultuam e têm fé também nesses santos. Monoteístas, dizem-se, né? Mas, por causa da mitologia, os deuses convivendo conosco, talvez esteja aí a razão pela qual muitos dos seguidores de crenças religiosas pensam ser Deus antropomorfo, também pelas pinturas clássicas das idades clássicas, da Idade Média, por exemplo, da Idade Média, que representavam Deus como um homem, como um humano. Né? Então, esses seguidores acreditam que Deus está próximo deles, tem a forma humana, e está ali para satisfazer os desejos, vontades e até caprichos. Uma outra coisa que a gente percebe é que a mudança, a melhoria dos seguidores dessas crenças religiosas tem sido mínima. Eles insistem, batem, repetem e insistem, né? Martelam em ferro frio, tentando modificar os homens. Só que o foco que eles têm é totalmente materialista, totalmente voltado para as coisas da matéria, e não para o espírito, para a alma, o espírito, e o seu futuro de glórias eternas. Tanto que condenam, dizem que no juízo, um dos fiéis que não cumprem o que lhes afirma a crença e não seguem o ensinamento trazido pelo chamado Filho de Deus, podem ir para o inferno após o julgamento nesse juízo. E lá vão sofrer sofrimentos materiais, queimaduras, eternamente. Deus é sábio, Deus é justo, Deus é bom, Deus perdoa, não é? Deus é misericordioso. Poderia um Deus, uma entidade como essa, e esses são atributos de Deus, do Deus único, que é a inteligência suprema, criadora de tudo no universo, todo o universo. Ser bom, condenar alguém ao mal, as suas criaturas, que sabe como ele é, erraria criando seres não destinados ao mal, até se ele criou tudo, criou até o demônio, e as suas criaturas vão se perder. Jesus nos falou que nenhuma das ovelhas a ele confiadas pelo Pai se perderá. É isso que acontece. Então não há inferno. Não há. Por outro lado, Jesus também nos falou no cristianismo, Jesus Cristo, Espírito aperfeiçoadíssimo, né? Purificado, que ele sim está junto de Deus, pode estar, tem condição, tem mérito, tem direito
de estar junto de Deus, para de Deus receber incumbências, desígnios, diretrizes, como ele recebeu de criar a terra como um co-criador da obra de Deus. Criar a terra, cuidar do seu desenvolvimento, seu aperfeiçoamento material, e também orientar as criaturas que a habitam, nós, os homens, os espíritos encarnados, as almas, para que progridam, para que avancem, para que se aperfeiçoem, para também um dia no futuro serem co-criadores. Isso nos dá a esperança e o consolo de que não estaremos perdidamente, se não condenados no juízo final, mas absolvidos, num céu de eterna contemplação, estagnados. Eterna contemplação. Mas sim, estaremos num futuro, com um futuro operoso de realizações dos desígnios que receberemos também nós, quando aperfeiçoados, purificados em espírito, pudermos nos colocar frente a frente com Deus e Ele nos designar tarefas, como designou a Jesus. Espírito também criado como nós, porque Deus é justo e na sua justiça máxima, perfeita, infalível, jamais poderia criar seres privilegiados. Criou-nos a todos, a todas as criaturas de Deus que foram criadas igualmente, em igualdade de condições, simples e ignorantes, com as possibilidades próprias, por esforço próprio, trabalho próprio, realizações próprias de progredirem, de avançarem. As leis de Deus que nos revelou Jesus são perfeitas, infalíveis. Existe uma que é a lei de progresso, pela qual tudo evolui, tudo avança, tudo melhora. Nós já moramos em caverna, éramos peludos, abrutalhados, ainda nem falávamos, grunhíamos como os animais. Hoje estamos na condição de Homo sapiens, né? Homo sapiens. Progredimos, avançamos, evoluímos, como comprovação de que tudo evolui. E estamos falando isso porque, com o progresso, o conhecimento que a ciência nos traz, a própria ciência humana, homens descobrem coisas, vão aprendendo, vão aumentando o seu cabedal de conhecimentos e vão se aperfeiçoando. Então não cabem mais procedimentos como algumas crenças insistem em permanecer. Porque, principalmente se não logram resultados satisfatórios. Não convencem, não levam os homens a se aperfeiçoarem. Ainda convivemos com guerras, lutas, batalhas, ódios, vinganças, maldade, corrupção, inveja, preguiça. A espiritualidade superior, a espíritos mais avançados, co-criadores também nesse universo imenso, contribuem para a melhoria dos homens, dos habitantes dos diversos orbes, das muitas moradas da casa do Pai. Melhorando tudo, fazendo tudo evoluir e progredir. E o progresso, a evolução, o aperfeiçoamento são infinitos. Isso é infinito. Não imaginamos um fim para tudo isso.
De modo que o que não sabemos hoje, vamos saber amanhã, depois, e vamos continuar aumentando o nosso cabedal de evolução. Espiritismo não é religião. Não procede como as religiões. Nada tem a ver com elas. É completamente diferente. É uma doutrina filosófico-espiritualista, que reaviva, retoma o ensino do Cristo, ensino de Jesus, com simplicidade, clareza e de forma compreensível e amoroso para todos os homens. Ensina a moral de Jesus. E mais do que qualquer outra crença, ele não é crença, ele é uma filosofia, não é uma religião. Mais do que qualquer outra coisa, ele nos mostra as consequências de não se seguir o ensino desse guia e modelo que o Pai, Deus, nos concedeu para nos fazer evoluir. Criou a nossa casa, a Terra, e nos faz evoluir com o seu ensinamento. Não é possível, numa única existência na face do planeta, em corpo, de carne e osso, na matéria, evoluirmos, conseguimos todo o conhecimento que necessitamos para estar na presença de Deus e dele recebemos incumbências como co-criadores que vamos ser um dia, com o nosso próprio empenho e com a ajuda daqueles seres espirituais que ele coloca ao nosso lado, esses sim, para nos intuírem, nos orientarem, nos cuidarem de nós, sem, contudo, fazerem o que é nossa obrigação, nosso dever fazer. O Espiritismo não é criação de um homem. Ele nos chegou através de mensagens de uma pleiade de espíritos mais aperfeiçoados que o comum dos homens, que um professor erudito, um erudito professor francês, nos trouxe ao publicar um livro que ele intitulou O Livro dos Espíritos, mostrando já no título que o livro não é nosso, não era dele, não era obra dele. Ele apenas teve o trabalho de compilar, classificar, comparar, estudar minuciosamente as mensagens dessa pleiade de espíritos que permitiram que médiuns em diversas partes do mundo psicografassem e chegassem até esse professor que fez isso tudo que já falamos e acabou por publicar esse livro, que é a base do Espiritismo. Tem mais outros 4 básicos. O Espiritismo, então, não é obra de homem, é uma obra da espiritualidade superior, que está nos planos de Deus, sábios, perfeitos, que acontecem, não deixam de acontecer. O Espiritismo nos explica, é uma doutrina filosófica, espiritualista, uma filosofia, portanto, que lhe explica o que nenhuma filosofia até hoje nos explicou. É uma doutrina contemporânea, é uma filosofia contemporânea. Até está na época, na idade contemporânea. Já teve a pré-história, etc, etc. Estamos na fase, na idade contemporânea. O Espiritismo é de 1857, quando foi publicado esse livro. Esse professor publicou o livro com o pseudônimo Allan Kardec. Ele mostra aos homens, o Espiritismo, como já falamos, as reais consequências de não se seguir. Mas como o próprio Jesus nos falou, sede perfeitos, como o Pai o é,
Não podemos, numa única encarnação, numa única existência na Terra, no corpo de carne e osso, atingir toda essa perfeição de que Jesus nos fala, nos pede, até nos comanda, necessárias ao nosso progresso. O Espiritismo traz isso. O Espiritismo ensina coisas, mais coisas, que correspondem àquelas que Jesus falou que, numa determinada altura da sua vivência aqui entre nós, muito mais coisas teria a nos dizer, mas naquele tempo, então, não tínhamos condição de assimilar mais. Mas ele rogaria ao Pai que nos enviasse um consolador, um outro consolador, porque ele é um consolador. Um outro, então, que ficaria conosco eternamente, relembraria todo o seu ensino, que, por sinal, anda muito esquecido pelos homens dos dias atuais, né? Então, estão aí as guerras, a corrupção, a maldade, o crime, vigorando a pleno vapor entre nós. A maldade, o ódio, a falta de amor ao próximo, que estão no cerne do ensino de Jesus. Então, as consequências são não o inferno, mas a obrigatoriedade de repetição de encarnações para que aprendamos. Primeiro, eliminemos de nós o débito de termos errado perante a lei divina. Depois, que aprendamos para não cometer mais aqueles mesmos erros. Isso só se consegue através das reencarnações, que a crença, o cristianismo, numa decisão completamente errônea, retirou dos seus cânones, deixou de considerar. E os seus seguidores e as ramificações do cristianismo seguem. E tolamente, podemos dizer assim, vão repetindo e seguindo isso. O Espiritismo é esse consolador, outro consolador que Jesus prometeu que rogaria ao Pai e nos foi enviado. A pleiade de espíritos que revelou o Espiritismo para nós foi coordenada por ele próprio, o Espírito da Verdade, que é ele, Jesus. Irmãos, é necessário atentar para o fato de que é impossível ter esse aperfeiçoamento sem a reencarnação, que é uma das considerações básicas do Espiritismo. A outra consideração é esse progresso contínuo que todos temos, existe, e temos que cumprir, que conseguir, para cumprir nosso destino. Vamos dizer assim, não é destino, é progresso natural. Então, o Espiritismo se encaixa perfeitamente naquelas características do outro Consolador que Jesus prometeu, que rogaria ao Pai e nos foi enviado no devido tempo, de acordo com os planos divinos. Com o Espiritismo, nós nos inteiramos da verdade propiciada pelo conhecimento, da realidade do mundo espiritual, do relacionamento entre os espíritos e até relacionamento conosco. Eles influem sobre nossa vida mais do que a gente imagina. Das leis e da justiça divina. E que tudo na criação está submetido a isso, a essas leis divinas, lei de justiça, amor, caridade. Como não poderia deixar de ser, o Espiritismo retoma o ensino de Jesus, como ele falou na rogativa ao Pai do novo Consolador.
o conhecimento da verdade que o Espiritismo nos traz vai nos libertar. Jesus falou que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria de quê? Do inferno? Não. Do atraso, da ignorância, da repetição inócua de fórmulas que não levam a nada, não transformam os espíritos, as almas, em melhores. Não as transformam para melhores. É preciso que despertemos e comecemos a raciocinar, perceber, admitir que tudo na criação se transforma para estágios melhores. Como falamos, já fomos habitantes de cavernas, brutos, hoje somos sapiens, né? Então, o que acontece é o seguinte: a nossa ciência evolui, a tecnologia evolui, as artes evoluem, medicina, as organizações sociais e tudo mais praticamente, menos as crenças religiosas que se mantêm teimosamente, renitentemente, resistentemente retrógradas, ferrenhamente presas à letra que mata, em vez de ao espírito que vivifica, conforme Paulo nos falou, né? Apóstolo de Jesus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. As nossas crenças demoram-se a aceitar avanços científicos e só após esgotadas as suas tentativas de manter o que elas vêm afirmando é que, em certos casos históricos, como já tem acontecido, tardiamente, chegam a admitir terem cometido erros crassos. O Espiritismo tem uma condição condizente com o avanço da ciência. Não vai ser possível a ciência dizer alguma coisa no futuro, hoje, amanhã, que contradiga seus preceitos, seus princípios. O que tem acontecido é ao contrário, a ciência tem reconhecido afirmações do Espiritismo. Espiritismo, então, repetimos aqui, irmãos, amigos, é o Consolador prometido por Jesus. No futuro, que não está muito longe de nós, já não está mais tão longe, os que o conhecem profunda e valorosamente constituirão, os que o estudam e aceitam, assimilam seu ensinamento, vão constituir certamente aquele rebanho único que Jesus apacentará. Um só rebanho, um só pastor, nas palavras dele, nosso mestre e guia. Irmãos, reflitamos sobre tudo isso. Estejamos em paz, que haja paz na terra. Que assim seja.